Zero. Olá, você acredita em propósito? Você sabe o que é propósito? Então fica comigo que nós vamos falar sobre propósito. Aguarda. Mas antes eu quero falar contigo um assunto que, a meu modo de ver, é até delicado para nós como cristãos. Qual deve ser a postura da igreja cristã com relação às riquezas? Como a igreja deve se comportar ou como a igreja deve agir com relação à riqueza e prosperidade? Riqueza, prosperidade devem ser assuntos, deve ser tema dos sermões da Igreja de Jesus Cristo? Riqueza e cristianismo puro e verdadeiro são antagônicos? Aquele que quer ser cristão, ele obrigatoriamente precisa ser pobre? Aquele que adquire riquezas desse mundo, obrigatoriamente se desviará do Evangelho? É sobre isso que eu quero falar com você a partir de agora. Eu acredito que existe um propósito para tudo. A Bíblia diz em Provérbios 16, lá pelo versículo 4, que existe um propósito para todas as coisas, para tudo. A Bíblia diz que até o ímpio também foi criado com um propósito. Então nós acreditamos que existem propósitos para a prosperidade. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes eu quero desafiar você a examinar o que diz as Escrituras. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, é a bênção do Senhor que enriquece e Ele não a faz seguir de dor alguma. E aí, nós como cristãos devemos falar sobre prosperidade, sobre riqueza, ou devemos nós abdicar completamente deste assunto? Vamos falar sobre isso? Continue comigo. Eu acredito que existe um grande propósito para a prosperidade. Agora, eu sei que nós como igreja estamos talvez já magoados, feridos, preparados por conta de tantas doutrinas que vêm surgindo no meio da igreja. E eu quero falar mais razões bíblicas para que eu e você desejemos a prosperidade. Mas olha, a prosperidade não virá como um passe de mágica. A prosperidade será fruto de planejamento, mas se nós contarmos com a aprovação de Deus, grandes coisas podem acontecer em nossas vidas. E vamos lá. Eu digo o seguinte, você pode acompanhar em nosso material que a prosperidade ela é lícita e é necessária. Lícita e necessária. Não tem nenhum problema em um homem de Deus, uma mulher de Deus, ter riqueza. O problema é quando essa riqueza contém ou detém o homem e a mulher de Deus. E o primeiro propósito que nós estamos pregando sobre a prosperidade a prosperidade tem o propósito de cuidar bem da nossa família. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. A Bíblia diz também em Romanos, se alguém da nossa família tiver necessidade de alguma coisa, sejamos nós os primeiros a fazer alguma coisa. Então, queridos, há um propósito. A primeira coisa que eu posso ver aqui na Bíblia sobre a prosperidade é eu cuidar bem da minha família. Imagina se você e sua família pudessem ter a melhor assistência médica da cidade, vocês poderem comer onde, quando e a hora que quiserem, em qualquer lugar. Imagina vocês poderem investir em mais momentos agradáveis entre vocês. Então, para isso, nós precisamos também de dinheiro e nós precisamos quebrar o tabu na igreja. O dinheiro, a Bíblia diz lá em Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observem que a Bíblia diz o amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Salomão diz em Eclesiastes que
Dinheiro e sabedoria não fazem mal a ninguém. E dinheiro e sabedoria trazem, na verdade, proteção. Então, a primeira razão pela qual eu tenho me empenhado em falar sobre prosperidade para o povo de Deus é essa: cuidar bem da nossa família. A segunda razão pela qual o povo de Deus precisa se organizar para ser bem financeiramente é para propagar, para investir no reino de Deus. Queridos, existem muitos textos no Antigo, mas existe um texto muito interessante no Novo Testamento. Lucas, capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. A Bíblia diz que algumas mulheres que serviam a Jesus com as suas riquezas o acompanhavam. Então Jesus, quando iniciou seu ministério, por volta de 30 anos, quando ele foi batizado por João Batista, ele deixou de trabalhar como carpinteiro. E como é que ele mantinha, como é que ele sustentava suas viagens missionárias, como é que ele cuidava daqueles homens que estavam com ele? Ele cuidava a partir das doações de homens e mulheres de posse. Homens e mulheres que, através das suas riquezas, faziam o evangelho ser propagado, ser espalhado pelo mundo. E o propósito continua o mesmo. Nós, como igreja, devemos nos organizar, ter inteligência financeira para que nós possamos investir o nosso dinheiro também para a propagação do Evangelho de Deus. Essa é a segunda razão. E a terceira razão, então, além de cuidar bem da sua família, além de investir no reino de Deus, existe uma terceira razão pela qual eu e você devemos nos organizar para ter prosperidade. A terceira razão é ajudar ou socorrer ao necessitado. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16: se um irmão tiver falta de arroz ou de feijão e tu bater no ombro dele e disser a ele: Deus te abençoe, o Senhor vai cuidar de você. Que proveito há nisso se tu não fizeres nada? A Bíblia também diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 13, que fala que nós devemos atender às necessidades dos irmãos. Então, queridos, quantas pessoas você poderia ajudar se você fosse financeiramente saudável? Mas a saúde financeira, ela é fruto de nossas escolhas. Da mesma forma que para eu ter saúde física, eu preciso tomar alguns cuidados, me alimentar bem, dormir bem, tomar água, fazer exercícios, da mesma forma eu preciso cuidar das minhas finanças. Então, queridos, nós começamos dizendo: se você acredita em propósito, eu acredito em propósito. Eu acredito no propósito de todas as coisas, inclusive da prosperidade. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, nós estamos aqui, siga as nossas redes sociais, estamos prontos para fazer palestras, fazer workshops, seminários e vamos avançar. Eu acredito que a prosperidade é uma ferramenta para a expansão do reino de Deus. Eu acredito que a inteligência financeira é uma ferramenta para a expansão do reino de Deus. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em nome de Jesus. Amém.